revelado. A traição arrepiante da minha irmã e o preço sinistro da minha vingança inexplicável. A noite caía pesada na periferia de São Paulo. Um manto escuro acompanhado por gritos distantes e o ronco de motores. Bruno, 28 anos, caminhava pela calçada esburacada, o coração batendo acelerado. Ele sentia a adrenalina pulsar nas veias. Não era só o medo do que poderia acontecer naquelas ruas, mas uma sensação profunda de que algo estava errado, como se a própria cidade estivesse à espreita. Enquanto ele passava por becos encharcados, a escuridão parecia engolir até mesmo a luz dos postes. Uma coreografia inquietante que o fazia querer correr para casa, para o abraço seguro de Carla, sua única família. Mas essa noite tinha um sabor distinto de terror. Um grupo de sombras emergiu, cercando Bruno. Antes que pudesse reagir, um golpe certeiro o derrubou. O chão frio recebeu seu corpo e o gosto do sangue preenchia sua boca. Enquanto tentava se reerguer e ver o que estava acontecendo, percebeu os risos cruéis que ecoavam na noite. Era segundas intenções. Roubo, sim, mas um vislumbre de algo ainda mais maligno se escondia nas entrelinhas daquelas risadas. O verdadeiro horror, no entanto, começou a se desenrolar quando Bruno chegou em casa. Ao abrir a porta, a primeira coisa que viu foi Carla, cercada por figuras estranhas, envoltas em uma energia sombria, como se fizessem parte da própria noite. O cheiro doce e enjoativo do misticismo e da traição pairava no ar. O coração de Bruno disparou enquanto o pavor tomava conta de seu corpo. Sua irmã não apenas cruzara a linha da moralidade, mas também mergulhara fundo em um mundo de criminalidade e engano, e ela mal percebeu a ferida que havia aberto em seu coração. "Carla!" gritou ele, a voz cortando pela tensão no ar. Mas ao invés de um olhar familiar, ele recebeu uma expressão de terror que ecoava a própria sua confusão. E nesse momento, algo se moveu na escuridão. Uma figura feminina com longos cabelos negros e um vestido vermelho sangrento que dançava ao vento. A pombagira, uma entidade sussurrante, começou a penetrar seus pensamentos, trazendo promessas de vingança e caos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A presença da pombagira se intensificou à medida que Bruno lutava com suas emoções, entre o desejo de proteger Carla e o impulso de se vingar. Ele estava frente a um abismo, e a cada segundo que passava, a decisão se tornava mais impossível. O frio na espinha se intensificava enquanto ele notava que aqueles homens e mulheres ao redor de Carla sorriam com confiança, seguros de suas escolhas sombrias. "Bruno, você não entende", Carla começou, mas ele não queria ouvir. Tudo o que ele sentia era o gosto amargo da traição. E a figura da pombagira dançava em sua mente, revelando uma visão de uma rua tomada pelo pânico e pela dor. Um futuro catastrófico que esperava como um predador paciente. Ele estava prestes a ser arrastado para um ciclo de violência sem fim, e sua alma poderia nunca mais voltar. Ele teve certeza de que precisaria fazer uma escolha. Enfrentar os pérfidos fortemente armados ao lado de sua irmã, ou ter coragem o suficiente para desamarrar a vida dela, mesmo que essa decisão pudesse significar perder tudo que amava. O ar estava pesado, e naquele instante, Bruno percebeu que, na verdade, a pombagira não apenas observava, mas estava torcendo para que ele tomasse o caminho sombrio. Bruno sentia a pressão apertando seu peito, como se mãos invisíveis quisessem arrancar sua coragem.
A figura da pombagira dançava etérea entre os seres sombrios, seus olhos brilhavam com um fervor maligno. Ele sabia que a energia daquela entidade não era apenas sedutora, era um veneno que prometia libertação por meio do caos. Carla estava agora completamente envolta naquela teia de sombra, e a influência da pombagira se tornava evidente no jeito que ela olhava para o irmão, com medo, mas também com uma parcela de esperança que o deixava ainda mais angustiado. "Carla, sai desse caminho!" Bruno gritou, sua voz ecoando pelo ar denso e carregado. Mas suas palavras pareciam perdidas na escuridão que envolvia os outros, aqueles que faziam parte daquele culto obscuro. Ele precisava pensar, precisava de um plano. E enquanto isso, o riso sinistro de desconhecidos flutuava no ar, como uma canção macabra que o fazia tremer por dentro. A atmosfera se tornava cada vez mais sufocante e uma náusea crescente subia por sua garganta. Ele se deu conta de que a única forma de salvar Carla poderia demandar um preço que ele não estava preparado para pagar. Xavier, um dos homens que cercavam sua irmã, se aproximou lentamente, com um sorriso cruel estampado no rosto, uma faca presa na cintura que reluzia à luz fraca da entrada. "Você não deve se preocupar, Bruno. Escolher o lado da luz em tempos obscuros só traz dor. Venha conosco. Deixe os sentimentos de lado. A pombagira sabe o que é melhor para você e para a sua irmã." Ele sussurrou, como se cada palavra fosse um fio da teia enrolando o cerne de sua vontade. "E que preço eu teria que pagar? Deixar minha alma à mercê de vocês não é uma opção." Bruno gritou, sua voz tremendo, mas firme. Sentia o pânico crescendo, uma chama em seu interior que ameaçava consumir tudo. A cada segundo, a sensação de que o tempo se esvaía como areia entre os dedos aumentava. Diante dele, mais sombras surgiram, criando um círculo intimidador. Ele percebeu que estava cercado não apenas pelo culto, mas por seus próprios demônios. Seu olhar encontrou o de Carla, que parecia perdida, quase hipnotizada pela presença mágica e sombria da pombagira. Cada olhar seu parecia implorar: "Me salve." Mas como salvar alguém que se entregou ao abismo? Bruno hesitou, e nesse momento, a pombagira se aproximou. Sua voz doce como mel e cortante como lâmina. "O que você realmente deseja, Bruno? Vingança? Redenção? Ou talvez simplesmente poder?" As palavras dela ecoavam em sua mente, indagando suas fraquezas, suas dúvidas. Ele sabia que aquela escolha poderia mudar tudo. Desesperado, Bruno deu um passo para trás, em busca de clareza, mas ao fazê-lo, sentiu como se a escuridão se aprofundasse ainda mais. A pombagira não pretendia deixá-lo partir assim tão fácil. Com um movimento sutil, sua mão se levantou e, num instante, um vento frio soprou em sua direção, como se viesse de outra dimensão. A visão à sua frente se distorceu, revelando o futuro. Dor, destruição, um tempo em que não haveria retorno. A conexão entre irmãos estava prestes a ser rompida, e o desespero tomou conta dele. "Não, Carla!" gritou, o som de sua própria voz ecoando na vastidão da noite. Mas a resposta que recebeu foi um olhar vazio, uma expressão que misturava dor e anseio. Então a escolha se apresentou diante dele de forma aterrorizante. Lutar pela alma da irmã ou se render ao chamado sedutor daquela entidade sobrenatural. Em um último impulso de coragem, Bruno decidiu: ou ele enfrentaria a pombagira e os cultistas, ou cederia ao desejo de vingança que crescia dentro dele, como um fogo devorador. Mas ele sabia que, qualquer que fosse a escolha, algo terrível estava para acontecer. E a escura entidade aguardava com um sorriso predador. O peso de sua decisão lhe esmagava. "O que vou fazer agora?" pensou, seu coração disparando a cada segundo. A noite ainda guardava segredos obscuros, e ele estava prestes a desvelar algo muito mais profundo do que a simples traição da irmã.
Bruno estava paralisado, a adrenalina pulsando como um tambor em seu peito. Lutar ou ceder? Os olhos da pombagira brilhavam e cada centelha parecia lhe cuspir desafios. A escolha é sua, querido. Ela murmurou, sua voz ecoando como um eco adocicado em sua mente. O sorriso dela se alargou, revelando dentes afiados que refletiam a luz da lua como uma lâmina afiada. A conexão entre irmão e irmã era uma linha fina, prestes a se romper. O olhar angustiado de Carla ainda buscava a salvação em Bruno, mas a sintonia que existia entre eles estava sendo corroída pela influência da pombagira. Ele sentiu o medo quente escorrendo por sua pele como suor, a pressão em seu peito se intensificando. Bruno decidiu. 2 passos para frente e eu vou lutar. Eu não deixarei você dominá-la, pombagira. A respiração dele tornou-se um rugido numa tempestade silenciosa. Ele se lançou para a frente, as sombras dos cultistas se movendo apressadas ao redor, formando um manto sinistro. Você não sabe com quem está lidando. Xavier rosnou, avançando em sua direção, a faca em sua cintura brilhando ameaçadoramente. Bruno se lançou para o lado, evitando o ataque com agilidade. O medo o impulsionava, e ele sabia que a verdadeira batalha não era apenas contra os cultistas, mas contra a escuridão dentro dele. O poder está na sua escolha, Bruno. A pombagira soprou palavras que dançavam no ar, tentadoras. Eu posso te dar tudo o que sempre desejou. Poder, força, tudo a seus pés, e ainda salvar sua irmã. Ela gesticulou com a mão, e uma luz escura a cercou, como serpentes espiraladas. O interior de Bruno clamava, e ele viu por breves instantes o reflexo de sua vida. A dor da perda, a luta constante por um futuro livre da dor. Mas o que seria um futuro se Carla estivesse perdida para sempre? O desespero fez uma onda de coragem subir por suas veias. Carla, me escute. Você ainda está comigo. Ele gritou, sua voz atravessando a nuvem de sombras como um raio. Para seu alívio, os olhos de sua irmã brilharam, e por um breve instante a névoa que a envolvia pareceu dispersar. Bruno, eu... A voz dela era um sussurro perdida entre o caos. Mas antes que ele pudesse reagir, os cultistas se moviam em massa. Um deles agarrou seu braço, puxando-o para trás, enquanto Xavier se aproximava, a faca agora em mãos, pronta para entrar em ação. Meus sentimentos, Bruno, mas você não tem escolha. O sorriso de Xavier era de um predador prestes a abocanhar a presa. Bruno lutava, as mãos tremendo, mas a força do culto era avassaladora. Tentou resistir, mas um lampejo da pombagira encheu o ar, e ele ficou paralisado, tomado pela realidade de que estava prestes a perder tudo. Não posso deixar que isso aconteça, ele pensou, a mente fervilhando com a desesperada urgência de salvar Carla. E então, em meio ao desespero, uma ideia cruel surgiu. O que ele deveria sacrificar para alcançar o que precisava? Não era apenas a vida da irmã. Talvez fosse a questão do que ele mesmo poderia se tornar. A pombagira havia oferecido poder. Mas que tipo de poder? Poder sobre o quê? Sobre quem? A visão do futuro se desfez em sua mente e ele sorriu, mesmo que o medo ainda o consumisse. Pronto para agir, ele gritou para os cultistas: se preciso sacrificar minha alma para salvar a minha irmã, que assim seja. Palavras foram ditas, mas o eco do efeito fez estremecer o chão sob seus pés. Um silêncio profundo se estabeleceu. A pombagira sorriu, seus olhos agora brilhando com uma intensidade médica que fez as sombras se contorcerem. O culto ficou parado, paralisado pela revelação do que estava prestes a acontecer. Os poderes da pombagira andavam ao redor, e em um gesto, ela invocou uma energia que poderia consumir todos ali. Bruno sentiu seu corpo sendo puxado em direções opostas, como se várias forças quisessem possuir sua bravura.
Seus sentimentos se fundiam com os de Carla, e ele percebeu que a conexão nunca havia desaparecido. Naquele momento, a escolha se tornava ainda mais crítica. Ele iria enfrentar o abismo, ou seria consumido por ele. Mas antes que fizesse um movimento, um grito estrondoso atravessou a noite, e uma sombra sinistra tomou forma, uma presença ainda mais aterradora do que a pombagira. O culto se agitou, e por um breve instante, o olhar de todos se voltou para a massa de escuridão se formando atrás deles. Quem, ou o que, era aquele ser? Os cultistas tremiam, e Bruno percebeu, aterrorizado, que a luta tinha se elevado a um novo nível. O que mais estava à espreita na escuridão? Ele se preparou, ciente de que a verdadeira batalha estava apenas começando. Bruno sentiu seu coração disparar. A nova presença era palpável, como um veneno que se espalha na corrente sanguínea. As sombras começaram a se contorcer em volta do ser, que se ergueu lentamente formando um corpo indistinto, uma mistura de pesadelos e frustração. O cheiro de enxofre invadiu suas narinas, e ele quase vomitou, mas a adrenalina o impediu de desfalecer. Os cultistas, antes tão decididos, pareciam agora pequenos e vulneráveis diante daquela figura. A pombagira, usualmente tão confiante, enrijeceu, seus olhos piscando como se tivesse encontrado um rival à altura. O ser agora emitia um gorgolejo gutural, e a cada segundo, Bruno temia o que poderia acontecer. "Você não deveria ter invocado aquilo", gritou Xavier, sua faca tremendo em sua mão. A voz do cultista parecia ferina, cortando a tensão do momento. "Nada bom pode sair dessa escolha, Bruno." Mas essas palavras se tornaram ecos em meio ao terror que se desenrolava. A sombra começou a avançar, deixando um rastro de escuridão sólida. Bruno sentiu uma onda de pânico. O que ele havia feito ao oferecer sua alma? O preço do poder que ele buscava poderia ser a própria vida de Carla. Ele estava em uma encruzilhada, as vozes dentro dele gritando e clamando por uma solução. "Bruno!" O grito angustiado de Carla o puxou de volta à realidade. Ele viu seus olhos, debilitados pela névoa, mas ainda cheios de vida. "Não! Não ceda a ela!" Sua voz ressoou com a urgência de quem nunca desistiria. Mas era difícil. Aquelas vozes que lhe prometiam força e liberdade dançavam em sua mente como sombras. O ser parou, suas formas indistintas parecendo se materializar em algo mais familiar. Silhuetas de rostos conhecidos surgiram nas trevas, e Bruno reconheceu, com um horror crescente, os semblantes contorcidos dos que ele havia perdido, dos que não conseguiram escapar das garras do culto. "Vejo que você se deixa levar por suas emoções, Bruno." A forma sussurrou, a voz ecoando como um lamento que reverberava em seu peito. "A dor o consome, mas você pode se libertar. Venha até mim e eu lhe darei o poder que deseja, e um caminho para eliminar os que amam apenas a dor." Ele ficou em silêncio, a luta interna sendo quase visível. O ser parecia ter o poder de manipular suas memórias, suas fraquezas, e não demorou para que imagens de sua infância, de risadas e lágrimas, inundassem sua mente. O ser estava trabalhando, plantando a dúvida em seu coração. Mas a face de Carla apareceu, interrompendo essas memórias com uma força renovadora. "Bruno, eu confio em você." As palavras dela cortaram o ar como uma faca, trazendo clareza em meio ao turbilhão. Ele percebeu que a verdadeira batalha não era apenas contra os cultistas ou a pombagira. Era contra a sombra dentro dele, o desejo de ceder à escuridão. Se ele não cuidasse de si mesmo, nada poderia salvá-los. Ele respirou fundo e gritou com toda a força: "Não sou seu brinquedo! Meu poder não é seu para tomar!" As palavras explodiram em um brilho de luz, interrompendo a influência do ser sombrio por um momento, enquanto ele recobrava a sensação de controle.
Mas isso não passou despercebido. O ser se retorceu e, como se as trevas chorassem, um grito ecoou. Você ignora sua verdadeira natureza, Bruno. Você não tem ideia do que está em jogo. E a sombra se exacerbou, uma tempestade de caos prestes a se soltar contra eles. Bruno teve um momento de clareza, um resquício de esperança em sua mente. Precisava agir, e precisava agir rápido. Ele olhou para Carla e sentiu a conexão entre eles esquentar novamente. O que poderia ser a chave para derrotar essa nova ameaça? O cultista ao lado de Xavier recuou, em choque e dúvida, e mesmo os outros cultistas hesitaram. Assim, Bruno percebeu que mesmo na escuridão havia uma oportunidade. Ele poderia usar todos aqueles que ali estavam, inclusive Carla, como um farol contra a escuridão. Com um grito decidido, ele se voltou para os cultistas e a pombagira, um plano terrível começando a se formar em sua mente. Vamos acabar com isso. Se vocês estão aqui por poder, mostrem-me o que têm. Juntos, somos mais fortes do que essa sombra. O cheiro de enxofre fortaleceu. O ser se agitou, como se sentisse a energia crescer no ar. O confronto iria se intensificar. À medida que todos se preparavam, uma pergunta ecoou em sua mente. O que ele realmente estava disposto a sacrificar para salvar sua irmã e quebrar a corrente de mortes e traições que o cercava? A luta final se aproximava, e era tudo ou nada. Bruno sentiu a pressão do ambiente aumentar. A escuridão pulsava, e o cheiro de enxofre se intensificava a cada segundo. Os cultistas pareciam hesitar, mas a pombagira não. Seus olhos ardiam com determinação e um toque de desespero. Vocês não sabem com quem estão lidando. Ela sussurrou, mas sua voz já não tinha a força de antes. O ser sombrio, agora mais definido, balançou como se estivesse prestes a se fender. Aqueles rogos, aqueles rostos familiares que se contorciam nas trevas, ainda a atormentar Bruno. Ele sentiu que as memórias de seus entes queridos estavam sendo usadas como armas contra ele. Eram as lágrimas dele ou a dor que alimentavam aquele ser? O que abduzia a sua vontade? Ele fechou os olhos, buscando a luz que ainda restava dentro dele. Concentre-se, Bruno. Carla gritou, uma mistura de medo e coragem em sua voz. Lembre-se do que você realmente ama. Ele respirou fundo e abriu os olhos. Ao olhar para ela, se lembrou de todos os momentos que viveram juntos, as risadas nas tardes ensolaradas, as promessas feitas ao ficarem juntos. Aquela conexão era mais forte do que qualquer sombra, mais quente do que o fogo que o cercava. Juntos! Bruno gritou, estendendo a mão. Precisamos nos unir! Os cultistas finalmente começaram a murmurar, a hesitação se transformando em movimento. Uns se aproximaram determinados, outros, porém, foram tragados pela dúvida. Xavier fez um gesto de aceitação e, levantando a faca, mandou os outros se unirem. É isso ou o fim, disse ele, a voz firme, mas o olhar incerto. Bruno sentiu uma onda de esperança inundar seu ser. Eram suas vozes que poderiam combater a escuridão. 1, 2, 3 passos, e logo estavam formando um círculo. Suas mãos se entrelaçando, como se uma força invisível fosse criada entre eles. O ser começava a retroceder, a sombra parecendo mais frágil ao toque da luz que emanava daquele grupo. Mas o grito do ser agora era uma cacofonia de desespero. Vocês não sabem o que fazem. O poder é um abismo, uma queda sem fim. Olhem para suas próprias sombras. A voz ecoava, chacoalhando o chão sob os pés de Bruno. Ele fechou os olhos outra vez, mas não de medo. A dor dos rostos perdidos ecoou em sua mente, mas dessa vez ele não se deixou levar. Ele pensou em como a sombra se alimentava do medo e da dúvida que sempre trouxeram. Uma ideia cruel se formou em sua mente. Para vencer a escuridão, era preciso também confrontar a verdade mais dolorosa sobre si mesmo e os que estavam ali. Este poder é em nós,
Esta união é a chave. A dor não nos controla. Nós somos mais fortes. Ele começou a gritar, a voz inflamada por uma nova determinação. E a chama da coragem começava a brilhar como uma tocha em meio à escuridão crescente. As mãos se apertaram mais, e um alívio passou. Mas as trevas não estavam prontas para se render. O ser, percebendo a resistência que se formava, deixou escapar um último grito, quase como um lamento de dor profunda, e então, com um movimento violentíssimo, uma onda de escuridão atingiu todos, quebrando a conexão momentânea. O chão tremeu, e os cultistas foram lançados para trás, enquanto Bruno e Carla caíram próximos um do outro. Bruno tentou se levantar, mas a dor subia, fragorosa, pelas suas costelas. Olhou para os cultistas que pareciam atordoados e sentiu a desesperança tomando conta dele. A sombra estava se reerguendo, mais forte, mais faminta. Bruno! Carla gritou, seus olhos brilhando de desespero, enquanto o ser se aproximava, sua forma agora mais ameaçadora e real. Lute, não desista. Mas havia algo mais ali. Uma presença além da sombra, algo que Bruno só começava a notar, um sussurro suave entre as sombras. A pergunta que apareceu em sua mente era inevitável e o petrificou. E se a verdadeira traição não estivesse só no cultismo? Se a traição, na verdade, estivesse dentro da própria família? A luta estava longe de terminar e Bruno sentiu o gosto amargo da dúvida crescer em seu peito. Quais segredos escondidos estavam prestes a ser revelados? O que mais estava em jogo nessa batalha contra a escuridão? A ansiedade subia e ele sabia que cada resposta poderia custar muito mais do que uma simples vitória. O chão ainda tremia, e as sombras pareciam dançar em torno de Bruno como se estivessem vivas. Ele forçou os músculos a se moverem, apesar da dor intensa que pulsava em seu corpo. Por um momento, tudo o que ele via eram os olhos de Carla, cheios de desespero e fé, mas também nublados pelas trevas que se aproximavam. Bruno precisava de mais do que determinação. As palavras de coragem que ele havia gritado antes ecoavam como um eco distante. Mas o que fazer agora, quando o abismo à sua frente parecia pronto para devorar a todos ali? Ele virou a cabeça buscando ajuda entre os cultistas desorientados. O clima estava carregado de medo e confusão, mas algo no olhar de Xavier chamou sua atenção. Havia um brilho inusitado, que não parecia apenas de determinação, mas de algo mais sombrio. Uma sensação arrepiante invadiu Bruno. O que Xavier realmente queria? Ele se lembrou de como os cultistas sempre pareceram obedecer cegamente às ordens dele, como marionetes enfeitiçadas. Uma angústia gelada subiu pelo seu estômago. Não pode ser, pensou, o coração disparando. E se Xavier fosse parte do que estava acontecendo ali? E se a verdadeira traição viesse de quem ele menos esperava? Bruno! A voz de Carla o trouxe de volta à realidade. O ser, agora mais próximo, parecia se alimentar de suas dúvidas. Ele vasculhou sua mente, tentando se agarrar à esperança, mas cada pensamento positivo era cortado por uma nova revelação sombria. As imagens de seus entes queridos, uma vez queridas, começaram a distorcer-se. Ele lembrava das conversas sobre a pombagira, dos rituais que ele nunca quis acreditar, e até mesmo sussurros sobre segredos familiares. Precisamos de um novo plano, gritou Bruno, tentando manter a calma. Mas o desespero nas vozes ao redor dele crescia. Os cultistas começavam a se dispersar, alguns olhando para suas próprias sombras com medo, como se elas fossem monstros prestes a devorá-los. Eu sei como podemos derrotá-lo, gritou Xavier, aproximando-se com um olhar frenético. Só precisamos sacrificar alguém. As palavras dele ecoaram com frieza, como se a verdade que ele escondia finalmente tivesse se revelado. Bruno sentiu raiva
e medo misturados. O ser ao redor parecia perceber essa tensão. A escuridão pulsava e uma risada distante se levantava do abismo. Sacrifício? Você enlouqueceu? Bruno retrucou suando frio. A urgência da situação fazia seu coração despencar ainda mais. Sacrificar alguém significaria colocar em risco tudo que ele e Carla lutaram para proteger. Mas quem? A dor em seu peito cresceu. O pensamento cortante de que aqueles laços familiares desapareciam na neblina do medo e da dúvida. Nesse momento, a pombagira se ergueu, uma sombra entre a luz e a escuridão, sua presença forte o bastante para silenciar a confusão momentânea. Escutem, há um triunfo em cada parte que se perde. A sombra não pode ganhar se vocês escolherem a verdade sobre o medo. Bruno respirou fundo. As palavras dela o tocaram de uma maneira estranha e profunda. Sussurros de antigos segredos dançavam em sua mente. Se havia uma verdade obscura, ele precisava descobri-la antes que a escuridão dominasse de vez. Ele direcionou seu olhar a Carla, depois a Xavier, e sentiu um nó se formar na garganta. O que você esconde de mim, Xavier? A resposta estava ali, entre as sombras, pronta para ser revelada. A tensão era palpável e a escuridão parecia se contorcer em espera. Bruno sabia que a resposta poderia mudar tudo, mas isso significava enfrentar não só o ser sombrio, mas também os segredos de sua própria família. Então, o ser emitiu um grito estrondoso, um eco que ressoava em cada canto como se espancasse a realidade. As sombras avançaram mais, puxando cada ser à sua volta. A verdade é um veneno, e vocês não sairão dessa vivos. Entreguem-se. Bruno sentiu que a batalha não era meramente contra o ser sombrio, mas contra as próprias revelações que o cercavam. A questão era clara. Até onde está disposto a ir para descobrir a verdade? Uma última onda de trevas o atingiu. Ele gritou, e a escuridão o envolveu, enquanto um pensamento iluminador atravessava sua mente. E se o sacrifício que Xavier propõe for a única saída? Bruno foi engolido pela escuridão. O grito que escapou de seus lábios reverberou nas paredes, ecoando entre as sombras como se estivesse sendo consumido por todas as vozes que antes lhe eram conhecidas. A angústia era insuportável. Ele sentiu um frio atravessar seus ossos e, num instante, se viu cercado por um labirinto de sombras pulsantes que pareciam respirar junto com ele. Sem saber o que fazer, seu olhar se fixou em Carla. Ela estava lá, visivelmente abalada, com os olhos arregalados e o rosto empalidecido. Bruno, sua voz cortou a escuridão ao seu redor. Carla parecia perdida, como se navegasse por um mar de incertezas, mas também havia em seu olhar um reflexo de coragem. Precisamos nos unir. Não podemos deixar que isso nos consuma. Ele balançou a cabeça, tentando se agarrar à lucidez em meio ao caos. O que Xavier havia proposto ecoava em sua mente e a dúvida começou a se infiltrar como uma serpente venenosa. Sacrificar alguém. A ideia era repugnante, mas havia algo sinistro e sedutor na facilidade com que as sombras dançavam em torno deles. Mas quem? O que eu faria? E se isso for o que a criatura deseja? Pessoas começaram a gritar ao seu redor. O som de pranto se misturando com os risos grotescos do ser sombrio que, a essas alturas, parecia mais forte. As sombras cresceram, engolindo todos, amplificando o desespero até que a confusão se transformou em uma sinfonia de terror. As emoções estavam à flor da pele, formando um vazio nos estômagos daqueles que se encontravam próximos. Ouçam! A voz de Xavier se destacou entre as queixas e choros. Ele estava furioso. O sacrifício é a única solução. Olhem ao seu redor. Ele gesticulou para as sombras que se moviam, como se os cultistas estivessem em uma dança macabra, entrelaçados em uma produção trágica.
Se quisermos sobreviver, temos que fazer o que a escuridão pede. A afirmação o atingiu como uma lâmina afiada. O olhar do culto, que em outros tempos havia sido de devoção, agora parecia uma mistura de esperança e desespero. Cada um deles balançava entre a crença e o medo do que estava por vir. Antes que pudesse processar tudo, ele olhou novamente para Carla, e nessa fração de segundo, aconteceu. O rosto dela envelheceu aos seus olhos, como se os segredos que ela guardava estivessem gravados em sua pele. E em seu coração, a certeza crescia como um peso insuportável. Não, você não faria isso! Bruno gritou, os olhos quase brilhando em fúria ao encarar Xavier. Ele estava tão perdido na sua obsessão por poder que se esqueceu do que realmente importava. Eu faria o que for necessário, Xavier provocou, uma centelha de loucura puxando o canto de sua boca. E você também deve. Neste momento, as sombras giraram rapidamente em torno deles. Cada rosto ali estava distorcido, o temor refletido nas linhas de suas expressões. Bruno não tinha certeza se a criatura ou Xavier era o verdadeiro inimigo. O mais aterrador era que talvez essa rivalidade esbarresse nas profundezas de seu próprio ser. E ele já começava a sentir a tentação do sacrifício como uma forma de libertação. A pombagira surgiu mais uma vez, sua presença formando um círculo protetor ao redor do grupo. Não deixem que a escuridão os engula, cada um carregará em si a sua própria luz. As palavras soaram como um mantra, mas elas tremiam. Bruno então sentiu como se as vozes em sua cabeça estivessem em um embate frenético. Atrás da escuridão, um eco muito mais profundo se agigantava. Ele se lembrou de sua família, das promessas que fizera para si mesmo sobre protegê-los. O que, afinal, ele estava disposto a sacrificar por essa revelação horrenda? O chão sob seus pés começou a rachar, e o ser sombrio se reergueu, tornando-se ainda mais formidável. Bruno soltou um grito gutural, entre o terror e a decisão. Olhou para Carla, e sem saber o que fazer, disse: Carla, se precisarmos escolher, quem será? Quem está disposto a dar tudo para que os outros sobrevivam? A resposta pairou no ar, interrompida apenas pelo eco do silêncio. A dúvida agora não era apenas de Bruno, era de todos. Quem se arriscaria a se sacrificar para acabar com essa tormenta? As sombras riram e o desespero se intensificou. Com um coração pesado e a dúvida pesando em sua mente, Bruno sentiu que a verdade sobre Xavier e sua própria família estava mais próxima do que nunca. Mas a pergunta ficou no ar, como um grito ensurdecedor. Quem pagaria o preço? A escuridão pulsava como um organismo vivo, alimentando-se do medo que permeava o ar. Os sussurros cresciam, ecos assustadores que reverberavam na mente de Bruno. Ele queria se libertar daquela atmosfera sufocante, mas havia um peso, um fardo que parecia catapultá-lo para o coração da treva. Era como se as sombras estivessem se alimentando de suas angústias mais profundas. Bruno, não, precisamos reagir, não deixar que eles nos dominem, Carla insistiu, sua voz desesperada se destacando no caos. Ele a observou, notando a determinação em seu olhar. Mas a dúvida ainda pairava, como um espectro invisível. A visão de todos aqueles rostos distorcidos o deixou paralisado. Por um momento, parecia que o culto já estava decidido. As sombras dançavam ao seu redor, enquanto eles murmuravam em cânticos grotescos, o som se transformando em um chamado hipnótico. Temos que fazer isso logo, Xavier gritou. Sua presença havia se tornado um furacão em meio à tempestade. Apenas um sacrifício e estaremos livres. O que está esperando, Bruno? Deixe essa dúvida para trás. As palavras de Xavier reverberaram como um tambor sombrio. Bruno hesitou, um dilema moral se formando em sua mente. O que era a vida senão uma série de escolhas? Ao lado de Carla, a visão dela começou a nebulizar, formando-se com outras figuras, seus pais, amigos,
até mesmo a pombagira que os alertava do perigo. Foi como se o destino de todos estivesse a seus pés. Se escolhermos quem será? Perguntou Carla, o olhar fixo em Bruno. Ela parecia querer saber até onde ele iria para salvar os outros. Ele olhou ao redor, o rosto de cada membro do culto, o desespero estampado em cada par de olhos, refletia seu próprio medo. A sombra diante deles parecia ganhar forma, erguia-se colossal, limitada apenas pela fé do grupo. Cada instante se estendia como uma eternidade. As vozes na mente se tornaram um clamor ensurdecedor. Ele se lembrou do amor que sentia por sua família, as promessas não cumpridas e os fantasmas que o seguiam. Não posso fazer isso, Bruno gritou, sua voz ressoando com uma força inesperada. Não posso, não adianta fazer de um deles um sacrifício. As sombras responderam com um murmúrio de raiva, como se a criatura se sentisse traída por sua indecisão. Em um movimento rápido, as sombras avançaram, agarrando aqueles que hesitavam, puxando-os para a escuridão. Um grito ecoou. Era um amigo. Outro grito. O ímpeto de sobrevivência os uniu, mas a escuridão ansiava por sangue. Se não formos nós, será outro. Xavier rangia os dentes, os olhos brilhando com uma intensidade perturbadora. Só conseguimos avançar através do sacrifício. Mas a única saída... O murmúrio surgiu de alguma parte que não consegui distinguir. As vozes se uniram em um coro dissonante, um eco do que estava por vir. Sem saber como, Bruno se viu sendo puxado para o centro do conflito. A sombra ergueu-se sobre eles, pronta para fazer sua escolha se não fosse feita. Um golpe repentino no peito de Bruno o fez vacilar. Ele olhou para Carla e a viu cambalear de volta, a cor de seu rosto praticamente extinta. O sentimento de impotência subiu como um veneno. O olhar de Carla suplicava por resposta, mas ele sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés, levando consigo suas esperanças. Isso não vai acontecer. Eu não deixarei. Ele sentiu uma onda de determinação. Mas as sombras riram, e o sorriso de Xavier se alargou, um sorriso de um homem que vislumbrava a vitória. Escolha, Bruno, ou o escuro escolherá por você. O peso da decisão estava insuportável. As sombras serpenteavam como se entendessem a urgência de suas palavras, buscando um alvo. E a pergunta ecoou em sua mente com um peso crescente. Se ele não escolhesse, quem seria o próximo a ser engolido pela escuridão? A resposta veio com uma clareza aterradora. Mas seria tarde demais? O chão continuou a rachar. Um abismo formidável estava se formando, a criatura se erguendo para reclamar o que era seu. Bruno teve um vislumbre do que poderia ser a salvação ou a condenação, e o que poderia se transformar em uma traição ainda maior. Bruno, escolha. Agora. Depois disso, tudo poderia desmoronar. O chão se fragmentou sob os pés de Bruno, como se a terra estivesse se revoltando contra essa escolha fatídica. Cada rachadura se expandia, e ele sentia o frio gélido da escuridão vazar para sua alma. O sino distante de um relógio ecoava em sua mente, marcando a contagem regressiva de uma decisão que parecia maior do que ele mesmo. As sombras vão escolher. A única saída é escolhermos um deles. A voz de Xavier ecoava, distorcida pelos sussurros da escuridão. O ar estava espesso, quase como uma neblina densa que penetrava nos pulmões. Um grito desolado rasgou o caos. Era um amigo, mas essa voz agora se perdia em um clamor coletivo de desespero. As sombras dançavam e com cada movimento levavam embora a esperança que ainda restava. A sensação de que todos estavam prestes a ser engolidos aumentava, e Bruno teve certeza de que as sombras estavam sedentas, esperando um comando final. Bruno, seja rápido! Carla implorava. Seu rosto estava pálido, e ele podia ver o pânico naqueles olhos que antes brilhavam com a luz da determinação. Ele olhou para Xavier.
seus olhos brilhando com uma intensidade maníaca. A escolha da vida ou da morte pairava no ar, um dilema moral arrasador. Fazer a escolha, mesmo que temporária, significaria condenar outro. Mas hesitar também significava o fim. Ele nunca se sentira tão impotente. As sombras tomaram forma na escuridão, mãos esqueléticas que se estendiam, prontas para agarrar aqueles que não se decidissem. Vultos humanos indistintos se moviam atrás dele, desejosos por um milagre. Mas em que direção? Um raio de luz brilhou em sua memória, momentos felizes com a família, e ele percebeu que qualquer escolha não poderia ser em nome da salvação. Não vou deixar que escolhamos. Bruno gritou, sentindo sua voz se entrelaçar com a cólera das sombras. Um eco de indignação reverberou ao seu redor, mas as mãos ainda o puxavam. Ele estava prestes a perder tudo. Um estalo cortou o ar. Sem aviso, um dos cultistas se atirou nas sombras, oferecendo-se como sacrifício. O ato de desespero cortou a tensão antes do clímax, e Bruno observou, paralisado, enquanto uma onda de sombras devorava a figura. Um grito agonizante ficou perdido na escuridão. O culto parecia elevar um coro sombrio, suas vozes ressurgindo de um plano conhecido. Eles estão se apaixonando pela dor. Carla sussurrou, a vozes dela mal sendo audíveis em meio ao clamor. Temos que lutar contra isso, Bruno. Ele moveu os olhos, e em um relance, viu a figura que havia pulado. Um amigo deles, jogado para as sombras sem um segundo de hesitação. O horror tomou conta, mas a dor era algo que eles compartilhavam. A escolha estava mudando, e a esperança começou a brilhar nas fissuras da escuridão. Mas o que isso significava? Sou eu quem escolho, gritou Bruno, cada palavra saindo como uma balança pesando. Ele se preparava para se lançar no abismo, não como um alvo, mas como um homem que desafiava as sombras. No entanto, nesse momento, o chão tremeu ainda mais. O abismo que se abriu parecia querer tragá-lo junto com todos os medos que agora tomavam forma. Das fendas, formas disformes surgiam, não apenas sombras, mas percepções de todo o seu sofrimento. Seus próprios medos, materializados como rostos conhecidos. O que você fez? Disse um sussurro, o rosto de sua irmã agora se contorcendo em uma máscara de dor. Você não deveria estar aqui. O terror se amplificou. Era como se cada sacrifício já realizado o seguisse, e ele sabia que essa escolha seria mais do que uma questão de vida ou morte. Bruno, recue! Carla gritou, mas ele sentiu que estava preso a uma sinfonia de desespero que cantava sua tragédia pessoal. E o que viria a seguir era um misto de vingança e amor, quando suas escolhas finalmente se chocassem, fragmentando o que lhe restava. As sombras estavam prestes a revelar a verdade que os unia, e nem todos sairiam ilesos dessa traição. O cansaço invadiu seu corpo, mas ele não podia parar. Bruno precisava descobrir se havia realmente um caminho de volta, ou se esse abismo o levaria para sempre. Bruno olhou para as sombras que pulsavam, uma chamada sinistra que ecoava em sua mente. A atmosfera estava carregada de tensão, e cada segundo parecia uma eternidade. As vozes, antes unidas em um clamor desesperado, agora se tornavam um murmúrio ensurdecedor, como se o próprio tempo estivesse prestes a ruir. Bruno! O grito de Carla o despertou de seu torpor. Seus olhos estavam cheios de determinação. A Pombagira não pode ganhar. Precisamos nos unir mesmo com tudo que está em jogo. Ele respirou fundo. O peso da escolha o esmagava, mas uma onda de clareza começou a se formar. Ele não podia deixar que o medo o dominasse. O que sempre esteve em jogo era mais valioso do que qualquer sombra: o amor e a proteção de sua irmã. Você está certa, Carla, ele gritou, as palavras saindo como uma lufada de ar fresco. Não podemos permitir que a escuridão nos consuma. Como se suas palavras fossem uma chama,
uma luz começou a brilhar entre os cultistas. Eles hesitaram, olhares confusos se cruzando, mas algo havia mudado. Bruno percebeu que a escolha não era apenas sua, mas de todos. A unidade se formava como uma corrente inquebrantável. Precisamos da verdade, disse Bruno, encarando o cultista Xavier, que ainda parecia confuso. A verdade sobre os nossos medos e as nossas fraquezas. Não podemos deixar que a dor nos transforme em monstros. As sombras ao redor deles começaram a hesitar também, suas formas se distorcendo. Era como se o ser sombrio sentisse a resistência tomando forma naqueles que prometiam a liberdade. A aura de esperança crescia, e cada passo que Bruno dava em direção à luz parecia estar erguendo um obstáculo entre eles e a escuridão. Está vendo? Até mesmo aqueles que se perdem em suas próprias sombras ainda têm uma escolha. A pombagira insistiu, sua voz ecoando como uma canção. Mas para isso, vocês precisarão enfrentar o que mais os assusta. As palavras dela reverberaram. Os rostos familiares que emergiram da escuridão agora dançavam como sombras, e Bruno soube que precisava confrontar cada um deles. Seus pais, amigos, e até mesmo aqueles que haviam falecido por culpa do culto. Se ele quisesse salvar Carla e aqueles a quem amava, teria que encarar seus próprios demônios. Seja o que for que você está esperando, a hora é agora. Xavier gritou desesperado, percebendo que percebeu a resistência crescendo. A sombra se reerguia, mais poderosa do que nunca. Nós precisamos fazer um sacrifício, é isso que a escuridão exige. Bruno olhou para Carla, então para os cultistas ao seu redor. Ele não permitiria que Xavier seduzisse os outros com seu medo. Ele precisava de uma conexão real. Se vocês estão prontos para lutar, unam-se a mim. Juntos, temos um poder maior do que qualquer sacrifício que a escuridão exige. O amor, a determinação, é isso que nos pode salvar. Nesse momento, as palavras dele cortaram o ar como uma lâmina. Aqueles que mostraram hesitação se inclinavam na direção dele, começando a formar uma linha de resistência. As sombras começaram a recuar, como se estivessem em choque. Não cederemos! Juntos somos mais fortes! Gritou Carla, segurando a mão de seu irmão. A luz interna se intensificou entre eles. Um fulgor que iluminou até mesmo os cantos mais escuros da noite. Bruno sentiu a ativação de cada parte que havia sido moldada pelo amor e pela dor, e o próprio ser sombrio começou a se contorcer e gritar. Vocês são tolos! O ser explodiu em uma cacofonia estrondosa. Eu não irei deixá-los escapar. Mas Bruno não estava mais sozinho. Ele viu o olhar decidido de Carla e então de cada cultista que ainda duvidava, sentindo a força crescente dentro de cada coração. O poder que você deseja não é o que esse abismo oferece. Não vai mais nos separar. Bruno exclamou, sua voz ecoando pela noite. O círculo se concentrou em sua vulnerabilidade e reconheceu o poder que existia entre eles. O ser sombrio se abalou, sua forma distorcida vacilou, como se tivesse sido atingido por um raio de luz. Se unam, chamam reclamando direitos sobre nossas vidas, nossos laços são mais fortes. Ele bradou, e seus olhos arderam com uma luz que era tanto uma despedida quanto um desafio. Nesse momento de clareza pura, os cultistas levantaram as mãos, formando uma corrente de força. Uma energia pulsante começou a se elevar entre eles e a escuridão teve que recuar diante do brilho daquela luz. E então, em um último clamor, Bruno chamou. Agora, a luz do amor é mais forte do que qualquer sombra. A escuridão, antes impenetrável, começou a dissipar. Uma onda de luz irrompeu como um novo amanhecer, desintegrando as sombras que há muito tempo haviam se instalado. As figuras familiares começaram a desaparecer entre os sussurros, mas não como perdas. Ao contrário, pareciam agora aplaudir em vitória. O culto estava livre do fardo,
e as sombras que dominaram suas vidas foram dispersas em uma tempestade mágica. Bruno olhou para Carla, seu coração batendo forte. Havia uma nova determinação em seus olhos, uma nova esperança, que cortou o ar como um fio afiado. Eles não apenas sobreviveram, eles haviam encontrado a força que uniria sua linhagem. Finalmente um silêncio absoluto tomou conta. A noite, antes recheada de gritos e ecoando com um riso sombrio, agora estava em paz. Estamos vivos, Bruno, Carla murmurou, puxando-o para um abraço apertado, os dois chorando, mas de alívio e amor. Mas no fundo de sua mente, uma voz sussurrou: e agora? O que vocês farão com essa nova chance? Apesar da vitória conquistada, Bruno sabia que a luta poderia nunca acabar. O abismo poderia estar adormecido, mas a vida nunca permitiria que eles esquecessem que a escolha sempre existiria. O amor e os laços que formaram teriam um preço, mas agora Bruno estava pronto para enfrentar qualquer sombra. E assim, sob a luz da lua, com o peso da liberdade em seus braços, ele e Carla se afastaram da escuridão. O caminho para uma nova jornada estava diante deles, e a verdade dolorosa que descobriram se tornaria a luz que guiaria suas vidas. Agora, mais do que nunca, era hora de transformação. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas de terror que estamos preparando. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar com a gente suas reações e teorias sobre essa conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver como enfrentamos a escuridão. Esses momentos ficam na memória. Vamos nos unir por mais histórias incríveis.